A África é um vasto continente que abrange mais de 50 países, mas que no futuro poderá se dividir em duas grandes regiões. Milhares de terremotos e fatores geológicos têm provocado o surgimento de fendas na Terra em algumas partes do continente, como pode ser visto nesta fotografia capturada na Etiópia de um local que ficou conhecido como Vale do Rift, ou nesta outra de uma rodovia no Quênia, ou até esta aqui na Zâmbia. Essas imagens mostram o processo geológico que está acontecendo nesse exato momento na África e que possivelmente resultará na formação do mais novo oceano, fazendo com que diversos países do interior do continente, como Uganda e Zâmbia, que atualmente não possuem acesso direto ao mar, possam ter sua própria costa litorânea no futuro. Mas antes de vermos isso, temos que analisar algumas coisas escondidas aqui. Se você não sabe, o capital financeiro é uma empresa, assim como as milhões que existem no Brasil. Mas para que uma empresa e marca fique protegida e ninguém consiga roubá-la, ela precisa estar registrada no INPE, que é o órgão que regula as marcas no Brasil. E a Tiger ajuda a registrar a sua marca. Com eles é rápido e fácil, você só precisará conversar pelo WhatsApp e farão toda a parte burocrática, na qual você não precisará se preocupar. Então, se quiser ter a propriedade da sua marca garantida, chame eles pelo primeiro link na descrição e seja finalmente o real dono da sua marca. E ao compararmos os mapas atuais da América do Norte e do Sul com os mapas da costa da Europa e da África, é possível notar que os continentes se encaixam perfeitamente como peças de quebra-cabeça. Essa constatação sugere que em algum momento da história da Terra, eles estivessem unidos. E durante muitos anos, essa possibilidade despertou a curiosidade de vários cientistas. E foi em 1912 que Alfred Wegener apresentou uma teoria chamada de deriva continental, no livro A Origem dos Continentes e Oceanos. Neste livro, Alfred argumentava que há mais de 200 milhões de anos atrás, os continentes não eram fixos em suas posições geográficas atuais, mas sim que estavam juntos em um único supercontinente, que ele denominou de Pangeia, onde todas as massas terrestres eram banhadas por um único oceano, chamado de Pantalássico. Posteriormente, a Pangeia se fragmentou ao longo do tempo, dando origem aos atuais continentes. E foi somente ao longo do século XX, principalmente durante a década de 70, que a teoria das placas tectônicas finalmente foi aceita. As placas tectônicas basicamente são grandes estruturas, formadas pela crosta terrestre, e estão sempre se afastando ou convergindo umas com as outras. Esse afastamento das placas é um processo bem lento, quase imperceptível, e acontece com o aquecimento do núcleo da Terra, que dissipa o calor para fora. E esse processo faz com que a camada logo abaixo da crosta, chamada de manto terrestre, fique mais quente e densa. Isso faz com que as placas tectônicas acabem se afastando lentamente umas das outras ou convergindo também. No entanto, este é um processo que na maioria das vezes não é visto, podendo levar milhões de anos até acontecer uma separação como essa. E esse fenômeno que aconteceu há milhares de anos atrás, que fragmentou a Pangeia em diferentes continentes e criou diversos oceanos, como o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico, está acontecendo novamente, só que dessa vez está separando a África em duas regiões, e com isso uma nova bacia oceânica está surgindo no meio do continente. Isto está acontecendo porque o continente africano é atravessado por várias placas tectônicas. Uma das principais é a placa Núbia, que abrange grande parte dos países do oeste da África. Já na região leste, encontramos a placa Somali, que se estende por países como a Somália e a Etiópia. Enquanto ao norte, encontramos a placa Arábica, que vai desde o Mar Vermelho até o Golfo Pérsico, e inclui países como a Arábia Saudita e Iêmen. E todas essas placas estão se movimentando constantemente em direções opostas, o que tem resultado em uma série de separações geológicas no continente ao longo dos anos. A placa Núbia e a placa somaliana, por exemplo, são resultado da divisão da placa africana. Essa divisão é justamente uma das razões pelas quais o continente africano está se fragmentando atualmente, porque enquanto a placa Núbia está se movendo em direção ao norte, a placa Somália, por sua vez, está indo em direção ao leste do continente. E por estarem normalmente se movendo em direções opostas, a separação dessas placas resultou na formação de uma grande falha tectônica, que ficou conhecida como Vale do Rift Africano, que é uma região que se estende por cerca de 6.000 quilômetros, que vai desde o Mar Vermelho até o sul da África, passando por países como a Etiópia, Quênia e Tanzânia. E como a falha que atravessa o vale está se movendo constantemente, é uma das regiões mais ativas geologicamente do mundo e é responsável pela formação de vulcões,
como o Kilimanjaro, na Tanzânia, e o Monte Quênia, e por muitos dos terremotos que acontecem na região, como o que aconteceu na cidade de Arusha, na Tanzânia, em 1957, que foi um dos maiores terremotos já registrados na África. E esse processo de separação das placas é chamado de divergência tectônica, e à medida que as placas se separam, a crosta terrestre se estica, tornando-se mais fina e frágil, o que pode fazer com que ela se quebre e forme rachaduras e falhas, como aconteceu no Vale do Rift africano. Esse vale é considerado o primeiro passo para a separação continental, o que pode levar a África a se dividir eventualmente e levar à formação de um novo oceano no futuro. Assim como ocorreu no Mar Vermelho, que se formou devido à separação da placa africana e a placa arábica, há mais de 30 milhões de anos atrás. Da mesma maneira, o Oceano Atlântico é resultado desse processo, que ocorreu há cerca de 200 milhões de anos atrás, quando as Américas se separaram da África e da Europa. No entanto, para que o Rift continental da África se transforme em uma bacia oceânica, assim como aconteceu com o Mar Vermelho e o Atlântico, serão necessários milhões de anos. Isso ocorre porque a separação das placas Somália e Núbia é um fenômeno natural e acontece ao longo de um grande período geológico. Atualmente, essas placas estão se afastando uma da outra a uma taxa média de cerca de 2,5 centímetros por ano. Conforme as placas se afastam, o fundo oceânico é exposto e a formação de novas crostas oceânicas ocorre através de erupções vulcânicas submarinas. Esse processo cria cadeias de montanhas submarinas, como a cadeia mesoatlântica que cruza o Oceano Atlântico, que se formou durante o processo que separou a América do Sul da África. Além disso, a presença da microplaca Victoria, que está localizada entre os dois lados do Rift continental, possui uma característica única. Ela está se movendo no sentido oposto ao das outras placas, ou seja, em sentido anti-horário. Essa rotação contrária pode ter um impacto significativo no processo de separação das placas, o acelerando. E por mais de 2 milhões de anos, essa microplaca tem influenciado o movimento das outras placas, contribuindo para a formação da futura bacia oceânica que dividirá a África. A sua rotação anti-horária cria ainda mais tensões nas bordas do Rift continental, acelerando a separação e aumentando a velocidade de expansão do leito oceânico. Os vulcões da África e os terremotos frequentes que acontecem na região também desempenham um grande papel importante na divisão continental, tanto que em 2005, após dias de intensas atividades sísmicas e vulcânicas nessa região, surgiu no deserto da Etiópia uma rachadura que se estende por cerca de 60 quilômetros. Outras rachaduras surgiram ao longo dos anos em diferentes locais da África Oriental. Em 2018, foi registrada uma outra grande rachadura no Grande Vale do Rift, no sudoeste do Quênia. E quando esse processo de formação do Rift finalmente chegar ao fim e o continente se dividir, as águas do Mar Vermelho e do Oceano Índico inundarão gradualmente a fenda, e assim um novo oceano começará a se formar. E com isso, países como Djibouti, Etiópia, Uganda, Ruanda, Quênia, Somália, Tanzânia e Moçambique serão naturalmente separados da maior parte do continente e se tornarão uma ilha gigante no Oceano Índico, assim como Madagascar. A ilha de Madagascar, por exemplo, é o resultado de um processo semelhante, que ocorreu há cerca de 88 milhões de anos atrás, quando a ilha se separou do continente africano e ficou isolada também no Oceano Índico. Após a divisão desses países, caso alguém deseje ir do Sudão do Sul até a Somália, ou até mesmo o Quênia e o Moçambique, será necessário fazer esse percurso em alguma embarcação ou outro meio de transporte. E com a formação de um novo oceano, uma nova rota marítima surgirá. E com isso, possíveis navios petroleiros vindos do Golfo Pérsico e do leste asiático poderiam seguir diretamente em direção à região do Oceano Índico, passando pelo novo oceano formado, sem necessariamente contornar toda a extensão do continente africano, e com isso, as embarcações encurtariam vários quilômetros de distância. Se isso acontecesse hoje, por exemplo, essa redução no percurso traria muitos benefícios econômicos. As empresas de transporte de petróleo poderiam economizar em termos de custos operacionais, como combustível e manutenção das embarcações. Os países do Golfo Pérsico se tornariam uma localização estratégica importante nessa nova rota. Suas saídas para o novo oceano proporcionariam o melhor acesso ao Oceano Índico, facilitando o comércio e o transporte de petróleo com outros países dessa região e do Ocidente, assim como o Estreito de Gibraltar possibilitou no passado. Há milhões de anos atrás, a colisão entre as placas tectônicas africana e a euroasiática uniu os continentes africano e europeu, formando uma cadeia de montanhas conhecida como Cordilheira do Atlas. Com o tempo, a atividade tectônica da região causou separação gradual dos continentes, criando o Estreito de Gibraltar,
Esse estreito desempenha um papel importante na circulação das águas entre o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo, tornando-se uma rota marítima importante por onde passam mais de 90 mil embarcações anualmente. Justamente porque sua localização geográfica privilegiada permite que essa seja uma rota mais curta para embarcações que desejam sair do Mar Mediterrâneo e do Golfo Pérsico, com destino a alguns países do ocidente da Europa. Essa nova rota, que atravessaria a África, possibilitaria um ponto seguro para as embarcações. A profundidade adequada e a ausência de obstáculos vai contribuir para a fluidez do tráfego marítimo na região. Mas isso só acontecerá daqui a milhões de anos, e a atividade tectônica e vulcânica da região continuará moldando a paisagem e influenciando a separação do continente.